Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. A gente decidiu fazer um podcast. Hoje a gente está aqui para gravar. Ia ter live, porém, por conta de alguns imprevistos, não vai ter mais. Então, perdoa a gente aí. Nós estamos gravando hoje, vai ser postado depois. Aí a gente vai postar de editado. E deu branco, você vai ter conta. Mas vamos continuar. Aí, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. A gente trouxe não. Vai chegar aqui agora, a gente convidou o nosso professor de informática, Rogério, para dar uma entrevista aqui pra gente. E ele vai entrar aqui agora para conversar com a gente um pouquinho, para falar um pouco sobre como ele conheceu a esposa dele e tudo, que é um podcast de especial Dia dos Namorados. Deixa eu chamar o Rogério aqui, né, Rogério? Ok. Sentar aí com a gente. Boa noite. Boa Tá noite. bom? Ótimo. E aí? Ótimo. Então, vocês me chamaram, né? O tema é Dia dos Namorados. Enfim, fiquei feliz, fiquei surpreso também, tá? Por vocês terem esse interesse de saber como que eu conheci a minha esposa, né? Eu acho que essa curiosidade surgiu, né? Eu pensei que foi porque um dia eu estava no laboratório de informática e alguém viu a minha aliança da cor de prata e me perguntou se eu era casado, porque a aliança era de prata. E aí eu fui contar essa história, né? E aí vocês me chamaram e eu estou aqui para contar para vocês como tudo começou. Isso, o senhor conta pra gente aí um pouquinho agora como que o senhor conheceu a sua esposa, como é que funcionou tudo, se foi difícil, foi fácil, como é que foi? Então, quando eu conheci minha esposa, eu tinha 24 anos de idade, né? Ela tinha por volta de 17 para 18 anos, a gente tem uma diferença de 5 anos de idade, né? E quando eu a vi pela primeira vez, eu cheguei na casa de uma amiga, ela estava sentada no chão, né? Encostada na parede, e quando eu olhei para ela, eu fiquei deslumbrado, completamente deslumbrado pela beleza dela mesmo. Me encantou a forma que ela olhava para as pessoas e a delicadeza, a gentileza, e eu me encantei. No primeiro momento foi esse encanto, mas eu pensei, na época eu tinha 25 anos, ela era mais nova do que eu falei, nossa, é impossível para mim. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Os amigos delas não eram os mesmos amigos, apesar de 5 anos a diferença de idade, mas naquela época era diferente de hoje. E eu falei assim, nossa, eu preciso ter uma oportunidade com essa menina, eu preciso ter uma oportunidade. Eu acho que se eu tiver uma oportunidade, eu consigo, né? Mas só que era muito difícil. E naquela época, para vocês terem uma ideia, olha só, eu vi ela esse dia, fiquei encantado, falei, preciso ter uma oportunidade, mas eu só fui vê-la novamente depois de mais de 3 para 4 meses. Olha como que era difícil, porque não tinha telefone celular, não tinha como pegar o telefone, não tinha grupo de nada, então isso era muito difícil. O trem complicou. Aí eu fiquei nessa, né, naquela coisa, e um belo dia, eu estava andando na praça da cidade aqui, né? Andando na praça, tinha um restaurante aqui, uma lanchonete que era muito famosa, né? Os mais velhos que assistiram os vídeos vão se identificar, que chamava, nossa, me faltou a memória aqui, eu falei aqui agora o nome, agora eu esqueci, chamava Sucos e Cias. Ele era bem ali na esquina onde hoje é a loja Farias Calçados. Era uma casinha velha e tal, e tinha uma coxinha lá na Catupiry que eu gostava de ir lá à noite comer. E eu vou lá à noite comer, e olha só para você ver que interessante, numa bicicleta Monarch. No estilo da época. Numa bicicleta Monarch, encosta a bicicleta Monarch, quem tá lá? Ela com uma outra amiga minha. Eu falei, nossa, meu Deus, é agora. Aí eu fiquei louco, falei assim, nossa, eu vou lá, né, me apresentar e vou me oferecer para sentar na mesa, beber alguma coisa, comer alguma coisa com elas e tal.
Aí cheguei e falei, tudo bem, tal, posso sentar com vocês? Tal, beber alguma coisa e tal. Aí elas deixaram, eu sentei na mesa. Só que a minha esposa, sabe, ela quase não falava. Tem uma frase do poeta que diz assim: ai do homem que cruzar o caminho da mulher que fala com os olhos. Né? Essa frase do poeta. E eu falei assim, nossa, ela quase não falava, sabe? Tipo, falando, tentando chamar a atenção dela. E ela lá, assim, tipo assim, olhando, aquele olhar sereno. Ela tinha um olhar sereno, quase não falava. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E tal. E nessa época, ela não estava morando aqui no Caíba. Olha só para você ter uma ideia de como que as coisas eram tão devagar. Porque da época que eu conheci ela, eu só fui ver depois de mais de 3, 4 meses, ela nem estava morando aqui mais, ela estava morando dinheiro na Barra. Eu nem sabia disso, né? Quando a gente ali na conversa, ela falou assim, a amiga dela falou assim, ó, nosso ônibus chegou. Parou lá do outro lado da praça, na Cepel, era uma loja que chamava Cepel. Eu falei, nossa, a menina vai embora para Navarra, eu tô bem achando que eu ia sair daqui, ia levar ela em casa, ia ter tempo e tal. Na época era assim, a gente ficava, te pedia para levar a menina em casa e tal. E lá na porta a gente tinha aquela esperança que ia rolar um beijo. Era coisa, mas não era assim igual hoje, assim, sabe? Era tipo assim, nossa, pra você conseguir um beijo, às vezes você levava a menina 3, 4 vezes na casa. E era difícil. E mesmo Hoje em assim. dia também é difícil, né? Só algumas pessoas que. Então, e o conselho que eu dou pra vocês, tá? Quanto mais difícil vocês forem, mais valorizados vocês vão ser. Eu costumo dizer para minha filha, que é da idade que vocês têm quantos anos? 16, 15. A minha filha tem 17. Eu costumo dizer, o amor, ele vem depois do respeito. Né? Então, você tem que exigir o respeito e ele tem que te dar o respeito. Porque senão ele nunca vai te amar. Vale a pena, né? Ele nunca vai te amar. Exatamente. Né? Mas aí quando eu percebi que ela tipo assim, vai embora para Navarra, ela não sabia se eu tô morando lá. Eu falei, nossa, acha que eu vou embora e até agora não falei nada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Mas a minha colega desconfiou que acho que eu estava afim. A minha colega. E a minha colega era da minha idade. Então, tipo assim, ela tinha mais uma maturidade. E ela percebeu que eu estava muito querendo chamar a atenção e a Renata, tipo assim, nem tinha pra mim. Eu falei, nossa, não tem nem. Nossa, eu sou apaixonado e a menina nem tinha pra mim. Nossa, tá errado. Eu falei, aí eu peguei, deixei a bicicleta encostada lá na Monarca. E fui andando na praça da Suzici, atravessando a praça, e ali pegar a praça do outro lado da praça, que é onde é a farmácia Cepel, não sei se são novas, de repente nem sabe que existia Cepel lá do outro lado. Era uma loja de móveis, Cepel, que era onde que é a farmácia, a drogaria Clara. Droga Clara. Tem Droga né? Clara e tem uma outra do lado que é Droga Clara, não sei ali. E o ônibus estava parado lá. E eu fui andando. Chegou no meiozinho da praça, eu não aguentei. Falei assim, porque agora pensa, se eu perder essa oportunidade, que dia que eu vou ver essa menina? Nunca mais, eu nem sei que dia mais que eu vou ver essa menina. Eu falei assim, aí eu parei no meio da praça, falei, Renata, falei, eu tenho que te falar um negócio. Ela virou pra mim e foi mais difícil, ela virou pra mim e tá lá, silêncio. Nem falou assim o quê? Nada. Assim, só olhou pra mim, tá? Eu falei assim, deixa eu te beijar. Aí ela tipo assim, ela também não respondeu, não respondeu, mas ela respondeu com um olhar. Aí eu tipo assim, com um olhar. Aí eu beijei, né? Aí foi o meu primeiro beijo. Nossa, depois que eu parei de beijar, ela se beijou no meio da praça. Sabe, eu não queria parar de beijar. Mas eu falei, nossa, aí eu fiquei assim. Aí ela virou as costas, tchau. E foi embora. Eu falei assim, nossa, não estou feliz. Ela acabou tudo. Mas só que, olha só que louco isso, porque depois disso, eu não tinha telefone dela, não tinha como ligar para ela. Tá vendo como que era diferente? Nossa, eu tinha como ligar
ligar no outro dia aí e tal. Não tinha Ficou como. só na mente, Ficou só Só nisso. as outras lembranças. Eu só sei que, olha, depois desse beijo, eu não sei que dia mais, quanto tempo passou que eu fui vê-la de novo. Entendeu? Então eu fiquei ali, sem saber se ela tinha gostado. Falou se- nada, só sumiu. Não tinha como, né? E eu fazia faculdade, eu trabalhava a semana toda, eu saía do serviço, ia para Montes Claros, eu chegava meia-noite, era essa rotina, então o tempo que eu tinha no final de semana e tal. E você acha que ela ficou pensando ansiosa durante esse tempo? Eu imaginava que não. Você deve ter falado Não, nada. eu achava que, pô, bom. Eu tava com medo de chegar perto dela de novo, sabe? Eu tava nesse sentimento. Aí passou o tempo, eu encontrei com ela de novo, aí deu certo e a gente engrenou. Aí continuou conversando, a gente começou o namoro, ainda Não começou, a gente ficava, mas não começou um namoro mesmo, de fato, né? Mas aí depois, com o tempo, começou mesmo. Começou, engrenou e tal. Porém, assumido pra todo mundo? não era sumido, porque, olha só, eu estudava e tudo, eu fazia faculdade, então eu tinha uma perspectiva. Eu falei, olha, eu não posso te assumir agora, eu estou estudando, eu tenho que terminar a faculdade, eu só vou formar daqui a 3 anos. 3 anos. Ainda faltava, assim, sabe? Eu falei assim, sabe? Mas eu te quero, tipo assim, olha, eu quero que você, eu quero te prometer que... A intenção tinha. Total. E eu era verdadeiro. Não. E assim, eu falei com ela, se você me esperar, eu resolver os problemas que eu tenho para resolver, eu vou me casar com você. Essa parte é difícil, essa parte É, foi. É decisivo. Foi, eu falei assim, se você me esperar e me ter paciência comigo, eu tô cheio de problemas, mas se você esperar, se você me esperar, eu só me caso com você, eu não caso com mais ninguém. Decidiu. E eu acho que foi tão verdade isso que eu falei, que quando você fala a verdade sincera, a pessoa acredita. E eu acho que foi isso que aconteceu. Ela acreditou. Ela acreditou mesmo, de verdade. Porque assim, a família dela toda ficou contra ela, não queria de jeito nenhum. E teve um dia que eles armaram, tipo uma coisa assim, comigo, tipo assim, uma reunião comigo. Ixi, Tipo assim, eu cheguei lá, tipo assim, era tipo como se eu tivesse caído na arapuca, sabe? Aí tava lá a madrinha, tios, todo mundo e tal. E falaram comigo, sabe? Tipo assim, a Renata é uma idiota e tudo, você tá fazendo dela gato de sapato e não sei o quê. Achava que só não ia casar com ela. Exatamente. Eu estava iludindo. Isso, Aí nessa hora o coração Mas É, o coração aí eu tá falei todo mundo assim, na situação. Não, aí eu chamei, aí no meio de todo mundo, eu escutei tudo aquilo, né, e tal, e falei com ela de novo, falei, Renata, você se lembra do que eu te falei, não falei? Eu não vou falar para eles. O que eu falei para você, eu vou garantir. Entendeu? Manter a palavra, né? Se você me esperar, eu vou me casar com você. Falei na frente de todo mundo e fui embora. Olha, eu tô mais Fui embora. E aí eles ficaram. E aí chegou na parte que um dia estava muito essa perturbação, o pessoal sempre na cola dela, enchendo o saco dela, para ela sair fora de mim, para ela arrumar outra pessoa, levar ela para São Isso Paulo. você sentia, ficava inseguro, né? Ficava, porque eu tinha medo dela, de perder ela, dela arrumar outra pessoa. Era linda. Tipo assim, só ela que quisesse, ela arrumaria outra. E eu ficava muito preocupado. Mas aí foi um dia que eu tava estressado demais, aí foi o dia que chegou o dia que vocês ficaram curiosos lá, que eu fugi. Rachou fora. Eu Ih, fugi. meteu o pé. Aí nessa época eu já tinha comprado carro, já tinha mais uma estabilidade, já tinha passado uns anos. E um dia eu tava bem assim na rua, de bermuda, sem camisa, descalço. Todos fechados. Eu falei assim, eu liguei, aí já tinha telefone. Agora dá pra trocar uma já mensagem. tinha mudado, os anos já tinham passado. Aí, liguei pra ele, Fernando, seguinte, arruma uma mala aí, uma sacola, arruma as roupas, sei lá o que você precisa, não sei quantos dias que a gente vai ficar longe daqui.
mas eu vou passar aí agora 6 horas da tarde, eram umas 4 horas quando eu fiz essa ligação. E eu vou passar aí, vou te pegar e a gente vai sumir, sem destino, eu não sei onde que a gente vai parar. Ixi, você tá doido, Aí eu falei só, 6 horas eu passo aí na porta da sua casa de pé. E essa ideia aí do nada? Do nada. Tava andando, vou sumir um tiquinho ali. E aí passei lá, ela tava lá com a Marinha, na porta da casa Ai, dela. ela tá boa, gente, ela tá coragem. Aí entrou no carro, a gente saiu daqui, eram umas 6 horas da tarde. Quando foi 6 horas da manhã, a gente estava chegando em Porto Seguro. Eu de bermuda, sem Do jeito que você tava. só com a mochila, né, com o notebook, né, que tipo assim, quando a gente começa a fazer faculdade, sistema de informação, o notebook parece que a gente Faz parte de você. faz um pedaço de você. Onde que você vai, você carrega. E aí cheguei em Porto Seguro, e só com a bermuda, aí fui comprar roupa e tal. E essas coisas. Arrumei um hotel pra gente ficar, né? E fiquei ali. Nós ficamos ali. Aí vai chegar agora a história da aliança. Inclusive trouxe a aliança, que é porque vocês tinham curiosidade, né? Tem esse significado. E aí um dia, desses dias que a gente estava lá, a gente foi para a Arraial da Ajuda. Não sei se vocês conhecem, mas a Arraial da Ajuda é uma ilha. É uma ilha. Você pega uma balsa e vai para essa ilha. Né? Muitas pessoas que vão estar vendo o vídeo vão saber disso. E lá é uma ilha diferente, tal, né? Cheio de barzinhos, lojas e tal. E tem uma rua principal. E aí a gente foi andando, até chegou no final da rua. No final da rua tinha uma loja enorme, com um dragão, assim, teto de madeira, mas é uma coisa enorme mesmo, mais de 10 metros. Quem estiver ouvindo esse vídeo vai reconhecer essa loja, tenho certeza, que é uma loja diferente de tudo que eu já vi. Tinha de tudo na loja. E aí comecei a olhar, entrei, olhando uma coisa, olhando outra, bijuteria, essas coisas. Quando eu olho assim, numa vidraça, eu vi essa aliança, esse anel. Eu não sei se é uma aliança, se é um anel. Mas quando eu olhei, eu vi, Jesus Cristo é o Senhor. Eu olhei, achei lindo isso. Gravado, né? Olha só pra você ver. Tem nas duas? Nas duas, as duas são idênticas. Aí eu olhei essa aliança e pensei, Renata, tem 2 alianças aqui. Será que serve na gente? Se servir na gente, eu vou comprar as 2 alianças e a gente vai ficar noiva agora. Aí ela peguei a aliança, ela pegou a aliança, colocou no dedo dela, serviu nela e serviu em mim. As 2 estavam lá, só tinha as 2. Aí tal. Aí eu comprei as 2 alianças, falei com os caras, nós vamos ficar noiva agora. Aí todo mundo aplaudiu dentro da loja, aquele negócio todo. Noivou mesmo? Lá na loja, lá na hora, entendeu? Aí ficamos noivos, tipo assim, beleza. Só que era uma coisa, só eu e ela sabia disso, né? Só os 2? Só estavam nós 2 lá e tal, então, e ficamos noivos lá. E, beleza. Aí quando a gente foi se casar, depois de alguns anos ainda, né? Lógico, eu ia comprar uma aliança de ouro. Sim. Aí ela falou, não, eu não quero uma aliança de ouro. Nós temos essa história com essa aliança e eu quero continuar com a aliança de ouro. Eu quero de prata, né? Com a aliança de prata. Eu falei, não, tudo bem. Até porque também eu tinha ido, depois de um tempo, voltado em outra praia, eu perdi minha aliança, a minha dentro do mar. E aí? Aí ficou só a dela, essa aqui é dela. Essa é dela. A minha se perdeu no mar. Aí de todo jeito, por isso que eu tive que fazer outra, entendeu? Mas ela falou, não, eu quero de prata. Aí a gente gravou a mesma frase nela. Só que a minha aqui, a frase já sumiu, porque eu fui pro garimpo, e desgastou muito a dela, você ainda enxerga a frase. Jesus Cristo é o Senhor. A gente gravou a mesma coisa e a gente mantém a aliança de prata. Não tem o significado, né? Então é isso. Eu tô querendo saber o que de prata, casar com esse de prata, Exatamente. E aí todo mundo fica falando, pois, né? Assim, na verdade foi a primeira vez que me perguntaram. Mas eu penso que as pessoas veem e devem ficar pensando alguma coisa. Ou então pode ficar pensando que talvez é ouro branco, quem não conhece e tal, mas realmente é prata. E é por esse motivo, entendeu? Então assim, exatamente, foi um momento muito importante para mim, um momento lindo, mágico, sabe? Quantos anos agora de casado? De casado, acho que vai fazer 20 anos.
Eu sou péssimo com data. Eu sou E aí, péssimo com muito data. difícil, fácil? Não sei, acho que é mais ou menos. Eu sou péssimo com data, mas é mais ou menos Muito isso. difícil, fácil? Facílimo. Eu não tenho. Aí Ó, é aí boa, tá, agora é aí a é boa, agora é a boa. boa, agora é a boa, agora é a boa, essa é boa. Hum. Essa é boa. E com o tempo, é lógico que eu fui conhecendo ela mais e mais, né? Tipo assim, o que aconteceu no primeiro momento foi aquilo, aquela paixão, aquela loucura, aquele amor, né? Mas depois é lógico, você vai conhecendo a pessoa e vai amando mais aquela pessoa cada dia mais. E eu fui criado em um lar cristão. Desde pequeno eu frequentei igrejas evangélicas, a minha mãe sempre me ensinou a ler a Bíblia e tal. E um dos livros que eu mais leio é Provérbios. Ah, também gosto. É Provérbios. Muito ensinamento. Sim. E o 31 de Provérbios é Provérbios, mas ele não é um Provérbios de Salomão, ele é do rei Lemuel, que a mãe dele ensina para ele, né? A partir do versículo 10, ela pergunta: e a mulher virtuosa, quem a acharás? Ah, É lindo isso, olha, fica. E aí eu começava a ler isso, aí fala lá tem o nome das mulheres do rei, né? Na época tinha 7, né? E cada uma tem uma característica. E quando eu li uma característica, eu percebi que ela tinha. Eu falei, poxa, mas ela é isso aqui, que essa aqui é. Aí eu li a outra característica, se vocês lerem lá, vocês vão ver que são 7. 31 de Provérbios. Aí eu olhava a outra característica e poxa, ela também é isso. Poxa, eu olhava a outra, poxa, ela também é isso. Aí eu olhava, tipo assim, resumindo, quem é minha esposa, ela é essa mulher virtuosa. Ela é a mulher de 31 de Provérbios. Sabe, ela é perfeita, a mulher de 31 de Provérbios. Sabe? Se vocês lerem lá, eu garanto para vocês, ela é 100% aquilo. Então, aí que eu falei assim, nossa, meu Deus. Né? E aí, ela até me falou no começo, antes aqui, de entrar, ela falou assim, você vai dar um conselho pra gente e tal. Conselho. Interessante isso, porque como que a visão das pessoas mudaram totalmente. Eu tenho uma filha de 17 anos, é óbvio que eu aconselho ela. E as pessoas mudaram a preocupação e as pessoas buscam encontrar de si mesma a pessoa certa. E na verdade, a mulher ela não tem que ter essa preocupação. Ela só tem que ter a preocupação de ser ela mesma, de saber o que é belo, saber o que é ser uma menina feminina, educada, gentil, generosa, né? Simpática, elegante, né? Porque quando você se torna essa mulher, o que acontece é o contrário. Você não chama a atenção, sabia disso? Porque você se torna preciosa. Uma mulher que tem essas características, ela se torna uma mulher preciosa, não é? Com certeza. E o que acontece com tudo que é precioso? O que acontece com tudo que é precioso? Ele é escondido. Você acha um diamante por cima da terra? Não. Eu sou garimpeiro, Quanto maior, mais precioso é o diamante, mais difícil ele é de ser encontrado. Eu garimpo, eu sou garimpeiro. O diamante, ele anda, é uma pedra mais bem escondida que tem, porque ela é uma pedra preciosa. Então, quando você começa a entender que você precisa ser preciosa, você vai ser escondida. E aí você vai ser entregue para aquele que realmente valoriza isso. Porque só essa pessoa vai perceber isso e vai valorizar isso a tal ponto que vocês não vai resistir. Eu me tornei irresistível para minha esposa. Por que eu me tornei irresistível para minha esposa? Porque eu valorizei cada detalhe desse. E eu tenho certeza que nenhum outro homem seria capaz de valorizar tanto como eu valorizei cada coisa. Entende isso? Então, nesses 10 anos de casada, o amor só aumentou. Nossa! Aquele dia casado, teve um dia assim, nenhum dia que você acordou meio enjoado, assim. Mas aí olha só, 31 de Provérbios de novo. 31 de Provérbios de novo. Aí agora eu
dar o conselho que eu dou pro meu filho. Tem um rapaz ali que não está sendo filmado, esse vai ser bom para ele. Esse vai ser bom para ele. Olha como que é simples e fácil. A mulher virtuosa, está escrito lá em 31 de Provérbios, vocês podem ler. Pode ler, vocês vão ler. 31 de Provérbios, pode ler, está escrito lá. Ela jamais te faz mal um dia sequer da vida dela. Então. Ela, minha esposa, desde que eu conheci ela nunca me fez mal nem um dia. E é o conselho que eu dou para meu filho. Filho, olha como é simples para dar um conselho para meu filho. Filho, se você estiver namorando, a menina te fez mal, sai fora. Sai fora. Ah, me fez mal só um dia. Só um dia. Só um dia. Foi só um dia. Não. Qualquer coisa. Qualquer coisa seja mal. A minha esposa, eu estou dizendo para vocês. Nada? Nunca. Discussãozinha já teve, né? Nunca. Não temos discussão. Mas lógico. Todo casal tem. Todos temos casal. Mas, porque aí tem outra parte, né? Porque quando namoro é uma coisa, namoro que realmente é um namoro bíblico, né? Sei. Que, não sei se você sabe, mas quando você se casa, ou quando você tem relação sexual com outra pessoa, você se torna um só corpo com a pessoa, tá? Então, aí tem duas coisas diferentes nisso, que as pessoas precisam entender. Então, quando eu me casei com minha esposa, eu me torno um só corpo com ela. É algo sagrado, é algo consagrado. O que ela sente, eu sinto. O que eu sinto, ela sente. Como que eu faço mal para ela? Quando eu tipo assim, eu brigo, a gente discute, briga normal. Mas quando eu vejo ela fazendo a carinha de tristeza, aquilo dói em mim em dobro. Tipo assim, entendeu? Tipo assim, eu não aguento, entendeu? Ela é preciosa para mim, eu não posso machucar aquela pessoa, eu não posso fazer mal. Ela é muito preciosa para mim, entendeu? Ela é preciosa, tem que entender isso. Como que você vai fazer mal a alguém que é precioso para você? Então, na hora que às vezes eu brigo com ela ali, que eu encho o saco, que é normal. Já reconsidera na hora. Não, eu tenho uma mão, perdoa, olha, por favor, eu tô. Tá. Pronto, entendeu? Quando ela faz comigo também, eu chego pra gente, me perdoa, tal, errei, estava estressada. Estava naqueles dias lá, tal, estressadona, então aí. Mais de 10 anos de casamento, então aí tem muito perdão aí nesses 10 anos. Muito. Eu sou o que mais pede perdão. Eu peço perdão até quando eu estou certo, errado. Não, certo, errado, sim. A maioria das vezes eu estou errado. E quando eu estou certo, eu ainda peço perdão. Tem que ser assim. Eu ainda peço perdão. Eu peço perdão, aí depois de uns 3 dias, como eu te falei que ela tipo, demora, assim, depois de uns 3 dias ela fala assim, aquele dia você me pediu perdão e tal, mas ela, nossa, eu tenho que te pedir perdão, eu estava errado mesmo. Depois que ela pensa muito. Depois que ela pensa muito e tal. Não, tudo bem, tranquilo, entendeu? Então é assim. Mas, assim, as pessoas hoje falam muito coisa de casamento. Na verdade é porque já começa errado. Não sabe. Não tem um namoro dentro. As pessoas hoje só casam porque acham casamento bonito. Casamento bonito, ou talvez por algum interesse que não é um interesse na pessoa, né? Ou seja, financeiro. não é aquele interesse tipo assim, olha, eu quero me casar com você porque eu quero cuidar de Coisa você. mais carnal, Eu quero cuidar de você, eu quero que você seja a mãe dos meus filhos. Eu quero viver o resto da minha vida ao seu lado. É diferente. O povo hoje em dia também quer saber de compromisso, né? Compromisso, né? Hoje em dia eu posso quer saber de Agora aumentou os níveis para chegar no casamento, também como. Então hoje tem muita coisa que está totalmente mudada. Mas eu acredito que nada que mudou dá certo. Além do que isso. De meu padrão. Tá. Então a mulher ela se preocupa muito com muitas coisas, mas na verdade o que ela precisa se tornar é essa mulher virtuosa. E lá no finalzinho tem uma última frase, que essa eu não vou falar não, mas tem a ver com o último versículo. Aí depois vocês postam no podcast qual é esse último versículo de 31 de Provérbios. Que o fala, último mesmo? acho que é o último mesmo. Fala assim, da mulher virtuosa, né? Que como que ela se torna virtuosa? Por que ela se torna virtuosa? Ela é aplaudida pelos filhos, pelo marido. Olha só, minha esposa está sendo aplaudida aqui hoje. Por quê? Elogiada aqui. Por quê? Porque ela é uma mulher virtuosa. Ela merece mais do que isso. Isso aqui é pouco que está fazendo. Né? Então, E ele fala com brilho. né? Com brilho no olhar. é porque é verdade. É porque é verdade. Eu falo com ela assim, tem hora eu brinco, falo assim, amor, eu não acredito que você
me ama tanto que eu te amo. Acho que é porque eu amo ela tanto, que assim, é difícil acreditar que alguém possa amar tanto, sabe? É incrível isso, é incrível, sabe? É incrível. Alguma história a E mais? tem uma coisa, assim, sabe? Quando a gente se torna desse jeito, tem hora que, às vezes eu dou aula fora, estava dando aula esses tempos atrás do Graciano, aí eu chegava de Graciano, eu sei que sempre eu chegava e levava pizza. Quando eu chegava lá com a pizza, ela já estava lá com a pizza. Aconteceu umas 3 vezes. Então, assim, acontece muito isso. Tipo assim, às vezes eu vou ligar para ela e falo A conexão é forte demais, muito ué, tá forte, doido. muito forte. Às vezes eu estou lá em casa e eu vou ligar para minha esposa para ela trazer isso para mim. Aí eu ligo e falo, passa em tal lugar, comprei isso. Não, já está aqui no carro, eu estou levando. Entendeu? É forte mesmo. É desse jeito. E assim, tem muita coisa bacana. Tem muita coisa bacana que acontece. Que mostra para você que é verdade isso. Que ser fiel, de nunca trair sua esposa. Eu nunca traí minha esposa. Depois que eu assumi, não. Né? Porque antes eu era mulherengo, eu assumo que eu era. Ô, professor, você acha que a pessoa que é mulherenga, igual o senhor dizer que é, tem capacidade de mudar? Sim, eu sou esse exemplo vivo. Tem até uma história, nossa, se eu contar essa, tem tanta história. Vai, conta aí. Porque essa história. Nossa, essa história foi incrível. Porque no dia que eu cheguei pra ela, eu disse, amor, a partir de hoje eu estou te assumindo. E a partir de hoje nunca mais eu tenho outra pessoa na minha vida. Aí eu subi pra todo mundo. Não, eu falei só eu e ela. Ah. Isso. No outro dia, você acredita que me ligou uma pessoa e eu tava uns 3 meses, tipo, cortejando ela. Que é o que a gente falava. A gente ficava cortejando, e ela se fazendo difícil, e tava tentando aquela coisa. E tinha uns 3 meses já. Quando no outro dia que eu falo isso com minha esposa, que eu falo com ela, que eu falei assim, não, ela não tá casada, não. Que eu ia casar e que eu tava assumindo ela. A gente ia marcar o casamento, né? Esse dia. Eu não era casado ainda, mas eu fiz isso antes de casar. Né? Aí, e tal. Quando eu fiz isso, no outro dia essa mulher me ligou querendo sair comigo. Você acredita nessa? Eu falei, não vou aguentar não, vou sair. Coloquei ela no carro e saí com ela. Aí chegou na hora, eu falei com ela assim, olha. Aí pensei direitinho. Aí olha só pra você ver que loucura. Saí com ela, porque eu não aguentei. Eu falei, não acredito, eu saí. Com quem? Com a outra? É. Não. E eu tinha falado um dia antes, mas eu saí assim. Fui lá. Um dia antes, você saiu um dia antes. Não, um dia depois. Não. Mas só que aí escuta. Eu terminei, eu não traí minha esposa, eu não traí. Eu cheguei com ela, parei o carro, falei assim, olha, você não sabe o maior. Eu tinha uns 3 meses que a gente tá nessa conversa, eu te procurando e tudo e tal. Você me liga logo hoje. Aí ela falou assim, por quê? Ela falou assim, ontem eu fiz um compromisso com minha esposa. Com a minha esposa não, com a minha namorada, com a minha noiva. Com a minha noiva. Eu não ia trair ela nunca mais. E eu não posso fazer isso. E o senhor acha que essa pessoa que o senhor falou isso pra ela, o senhor acha que ela estava tendo algum sentimento pro senhor ou não? Porque teve 3 meses. Não sei, mas tava tipo tendo interesse, né? Um interesse. Só que ela pegou e falou assim, sério mesmo, mas era uma pessoa bem madura, uma pessoa bem educada, muito bem educada, muito elegante. Uma pessoa finíssima. Ela virou pra mim e falou, sério? Eu falei, sério. Eu fiz esse compromisso com ela ontem, eu vim aqui só pra te falar isso. Só pra deixar escrachado, já tá? Assim, não, assim, eu falei com ela. Todo mundo agora já só. E aí ela ficou feliz, ela pensou, nossa, eu tô feliz por você. Ela virou pra mim, eu tô feliz por você. Eu não imaginava que teria um homem assim. Ela falou isso pra mim. E até hoje ela fala isso, entendeu? E aí acabou, eu voltei com ela de novo, levei ela em casa de novo, não rolou nada. E a partir dele foi só sua esposa? Só, nunca mais. Sabe, nunca mais. E é isso. Eu sei que também você trouxe um livro, você quer falar um pouquinho sobre ele? Do livro que você trouxe.
Então, esse livro é um sonho que eu tinha escrever um livro. Eu tinha, na faculdade eu percebi que eu tinha uma facilidade para escrever. E há 10 anos atrás eu escrevi um livro, tá? E depois fiquei uns 6 meses escrevendo esse livro. E depois li o livro e não gostava. Resolvi apagar o livro, rasgar todas as cópias que eu tinha imprimido para corrigir e tal. E sumi com esse livro. Tem mais de 10 anos. Aí em 2024 eu voltei a dar aula, porque eu dei aula só em 2018, 2017, 2018 e voltei agora em 2024. Eu não sou professor assim, direto, igual esses outros professores. E aí eu voltei em 2024, estava precisando de umas apostilas, e eu tinha uma mala lá, assim, com um tanto de apostila, eu estou lá procurando as apostilas, eu encontro um rascunho desse livro. Eu falei, gente, eu tinha rasgado tudo, ficou essa cópia. Aí eu pensei, deixa eu ver o que eu pensava há 10 anos atrás. Isso foi ano passado, né? Isso foi ano passado. Aí comecei a ler, nossa, comecei a pegar uma lapiseira, comecei a corrigir tudo que eu estava, nossa, isso que eu falei, e fui corrigindo. Sobre o que é o livro? O livro é um livro bíblico. É um livro assim, como se fosse algo que eu acho. Teve algum livro? O livro, olha o tema do livro. Não se faz necessário ler. A Bíblia mesmo. Essa frase é a frase de um autor que eu li muito. Ele é de meados do século XX. Ele chama Arthur Washington Pink. É um excelentíssimo autor devocional bíblico. Né? E esse livro é um livro que é para as pessoas quererem ter vontade de ler a Bíblia. O senhor lê? Por isso que leio. Constante? Leio. Por isso que eu falo que a Bíblia mesmo explica. Essa frase foi a última frase que esse autor disse para a esposa dele antes de morrer. Eita. E aí eu peguei, eu falei, nossa, que chocante, o cara que eu li, que eu mais amei, assim, ter lido. A última coisa que ele vira para a esposa dele no leito de morte diz: a Bíblia mesmo explica. Ou seja, tipo assim, tudo que eu escrevi não serve para nada, só ler a Bíblia. Sei. Entendeu? Eu achei aquilo de uma humildade dele, sabe? De abrir mão de tudo que ele fez, entendeu? E colocar a Bíblia como algo acima de tudo que ele escreveu, entendeu? E aí eu peguei e coloquei a Bíblia mesmo explica como subtítulo, né? E não se faz necessário ler, porque na verdade não se faz necessário ler mesmo. O que é importante ler é a Bíblia mesmo, entendeu? Sim. Mas aqui tem informações legais. Porém, esse livro eu trouxe de presente para vocês. Né? Ele é da turma, né? Eu vou autografar ali para vocês aqui, fazer uma dedicatória. Só que esse livro eu escrevi ele em 3 dias. 3 dias, porque depois que eu fiz a correção do texto, eu comecei a digitar o livro. E eu fiquei 3 dias digitando o livro, no feriado, e nem olhei para o papel mais. Já estava tudo na minha cabeça. Sim. E eu digitei o livro em 3 dias e mandei para a editora. Mas eu achei que a editora fazia a correção do livro. Ela foi publicou o livro do jeito que eu mandei. E com os erros de português? Tudo, acentos, negócio, tudo. Quando eu comprei os livros para olhar, eu fui ver, os caras corrigiram o livro. Eu sabia que tinha, eu não tinha experiência, eu tinha escrito, cara. O cara me ligou, mandou um e-mail e disse: a gente quer publicar seu livro, publique com a gente, quando você quer ganhar o livro. Eu falei: eu não quero ganhar nada não, só quero publicar o livro. Eu falei assim, não, mas não pode. Eu falei: então tá bom, eu quero ganhar R$1 por livro. Ele falou: não pode também. É a partir de R$5 por cada livro que você vender. Eu falei: então tá bom, então põe R$5. Aí? Põe R$5. Publicou. Aí colocou. Aí publicou o livro, só que assim, eu achei que eles iam fazer a correção e tal. Quando eu comprei os livros, veio sem correção. Aí agora, quem comprar o livro, lógico que vai receber um livro que está corrigido, tal, português e tal, mas esse não está. O interessante é que vocês vão ter um livro original, né? Que vai que eu fico famoso um dia, né? Igual aquele cara que o Einstein deu lá um bilhetinho, né? E depois ficou caro, não tem isso. O cara, o garçom, né? Foi lá, acho que ele não tinha gorjeta, escreveu uma frase, depois esse papel, vai que eu fico famoso um dia. Seus netos, bisnetos, tem um livro original com os erros de português mesmo, então vai ter valor. E o senhor me deu, em média, quantos livros? Nem eu faço essa pergunta, pra caramba. Eu estou tentando agora com esse podcast que vai se tornar muito famoso, me tornar famoso,
e começar a vender. É o que tá faltando, sabe? Começar a vender. Aí, traga uma caneta aí, deixa eu fazer uma dedicatória para vocês aqui. E aí espero que a partir desse podcast seu, né, eu me torne reconhecido mundialmente, né, pelo meu best-seller aqui, né? Vai, Você pode deixar aquelas cópias aí. Pega a chave. Não é essa, não é a rosa. Que outra chave? Eu tenho uma, tem chave não? Não, tem só essa aqui. É, não tem? Pera aí, vamos pedir. Ali na bolsa? Será que não tem nessa bolsa aqui? Não, aqui. Meu Deus do céu. É, de qualquer forma, pode ser essa aqui. Nós vamos ter que ficar aqui esperando até chegar essa caneta. É bom que nós puxamos aqui pra alguma coisa. E se eu confessar alguma coisa? Você não tem uma história engraçada, alguma coisa que aconteceu? Ah, histórias eu tenho muitas histórias. Vamos fazer uma surpreender, pode contar agora, manda ver. Histórias. Ah, minha vida foi bem legal. Assim, eu amo minha vida, assim, sabe? Porque eu tive a oportunidade de viver muitas coisas legais. Eu fui pro garimpo, O senhor foi pro garimpo? fiquei 2 anos no meio do mato, 2 anos. andando descalço, de bermuda, garimpando. Eu fiquei 1 ano no garimpo. Longe Eu daqui. tive, sabe quanto que eu ganhei em 1 ano? 1 ano no garimpo, assim, de faturamento que eu tive? Assim, a primeira, em 1 ano, eu tive 2 pagamentos. Um foi R$ 348,34 e o outro foi 500 e poucos reais. Em 1 ano, ganhei R$ 900 em 1 ano trabalhando no E garimpo. aí você continuou. Não, aí eu desisti. Pode. Aí eu desisti. Quando eu desisti, que eu fui embora para o Horizonte, e eu falei assim, pô, não dá, né? Como é que eu vou ficar aqui 1 ano, R$ 900 em 1 ano? E aí, como é que você ficou lá? Não, porque lá tem comida, né? As pessoas te dão comida, né? Pra você trabalhar. Não escravo. Tinha dia que não tinha comida, não, a gente tinha que pescar, né? A comida. Mas tudo bem. Tinha dia que a carne era bem cuega e tal. E interessante, mas o garimpo pra mim foi uma coisa maravilhosa, porque eu aprendi tanta coisa, sabe? Por exemplo, assim, a humanidade, como que as pessoas são humanas. Por exemplo, o garimpo é assim, se tem a comida, ela é dividida igualmente para todos. Se chegar um cachorro, o cachorro também tem que fazer o pratinho dele igual o prato da pessoa. O cachorro Mas ele é no meio do mato, assim? é no meio do mato. No meio mesmo? É, no meio do mato. Meio mesmo. É, do mato. Bom, eu nem sei onde que faz a dedicatória, Faz aí. mas eu vou colocar aqui, tipo assim. Podia ter trago a minha caneta branca, aquela caneta. Mas o presidente Lula, o Bolsonaro assinou com a caneta Bic, né? Uai. Tem que ser humilde. Pra ser Tem que ser humilde. humilde. Até parece que eu tenho uma caneta. A minha tem um diamantinho na ponta. Ou a letra dele já é chique aí, ó. Melhor que a minha. A minha ficou chique demais, moço. Pessoa de Deus, 2,9 PS. Não sabe vestir essa letra toda, não. É pessoa. Eu falo assim, eu escrever pra mim. Na minha, se eu entender por si, ninguém tem. Só escrever caixa alta. Eu também. Aí a pessoa desses anos todos aí, você foi pro garimpo, você foi embora e aí? Aí fui embora, voltei, é muita coisa, né? Muita coisa, 45 anos, né? Só tem 45 anos. Sim, 45 para 46. Eu não sei, sou péssimo com data, eu nem sei a minha idade direito, sabe? Pegou Eu meu não sei a idade dos meus filhos, eu não sei a data de nascimento dos meus filhos, eu não me recordo de data. Eu não me recordo, eu acho que eu lembro do meu aniversário, que é um dia depois do Natal, então tipo assim, não tem como me lembrar, sabe? Então, fazer aniversário na data comemorativa, né? É bom demais. Aí, hoje é dia amanhã, né, gente? Graças a Deus. 16 anos Nas costas. Rapidinho aqui nessa parte, eu acho que nós temos que. Nós estamos muito aqui, não tá? Você acha que nós temos que interagir mais um tiquinho ali ou você acha que não? Como assim? Conversar mais olhando pra cá, você acha que nós estamos olhando muito focado aqui? Não, é essa mesmo. Assim mesmo? Pode ficar assim. Não, nós podíamos também. bom, espero que daqui a uns dias os seus bisnetos possam Nós falar que nós conhecemos. colocar no leilão Quando você ainda não era famoso, né? vender pelo menos $1 milhão, né? Sei lá, Ó, alguma coisa assim. Os bisnetos. Nós temos que ficar famosos. Exatamente. Bom, então, é isso. É isso. Boa noite a É. todos. Nossa, Espero que agradeço, gostem. né, se o senhor ter aceito
ajeitado aí pra participar conosco. Se eu ficar famoso também, né? Se eu voltar aí. A gente fez uma lembrancinha pra você. É, nossa, queria te bacana. entregar. É Agradecer o simples, Senhor. mas é de coração. Que vale a intenção. Lindo. Aí fez Vou guardar. do Dia dos Namorados, né? Nosso correio elegante aí, né, gente? Quem sabe nós estamos vendendo, fazendo aqui nossa própria propaganda, né, pessoal? Isso. Ó, gente, uma gracinha. Lindo, lindo. Nós também vende com bombom, 3 Vou dar pra minha reais. esposa amanhã de presente. Aí, gente, ó, tá vendo? Ele comprou um buquê na nossa mão, né, pessoal? Comprei um buquê. Comprou, gente, um buquê na nossa mão. Pois é. Bom, então tá bom. E para acabar, resumindo, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ó, isso aí, pessoal. Né? Com certeza, Jesus é o... E toda honra e glória a Ele, né? Porque Ele, sem Ele a gente não é nada. Tá? Deus é bom demais. Tá bom? Sem Ele a gente não é nada. Não adianta a nossa capacidade, né? Eu estudei bastante, eu fiz curso técnico, fiz graduação, fiz MBA e tudo. Mas a maior lição que eu tive foi ter caído para depois Ele me levantar. Então, assim, a melhor lição para mim é Jesus Cristo. Tá? É Ele que é perfeito e que ensina o que é certo, o que é bom. A Bíblia é um manual, né, de vida, que a Bíblia não é. Tá? A nossa capacidade é lixo, perto do que é O Cristo. humano aí vai estar certo aí. Sabe? A nossa capacidade, nosso intelectual, perto do que é Cristo, perto do que Ele tem para nos dar, não é nada. Tá? Pode ter certeza disso. Quem acredita e confia, é muito bom ser cuidado por Ele. Porque você fica em paz, você não tem preocupação. Ele que cuida, Ele que te coloca onde Ele quer. E é bacana. Deus tem caminho perfeito, né? Exatamente. Então tá, boa noite a todos. Então é isso aí, Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Até o próximo. Com Deus.